E aí, tudo bem? Eu fiz uma live ontem e eu estava tentando trazer a relação da complexidade do pensamento sobre livre-arbítrio, livre-arbitrariedade, mas não um questionamento do livre-arbítrio e juntamente com a visão focal que os seres humanos têm, né? Para enxergar os problemas e julgar e se comportar em relação dessa visão focal, né? Bichinho, não tô legal. Não tô legal, profetinho. Aqui, ó. Presta a patinha aqui, ó. Patinha do profetinho. Voltando à questão em si, né? Adultos burros, jovens idiotas, falam muito sobre o livre-arbítrio, né? E dizem que tem o livre-arbítrio porque são ignorantes e eles provavelmente seguiam regras e ordem dos pais. E agora, na vida adulta, né, eles veem que a vida não tem tanta regra e tanta ordem, então eles acham que eles podem tudo, né? Porém, essa questão de poder tudo é uma questão condicionada, né? E até o pensamento do livre-arbítrio é uma questão alienada e condicionada pela história da pessoa, e a pessoa, ela utilizará todo o aprendizado condicionado para definir o seu livre-arbítrio, ou seja, não é livre, não tem livre-arbítrio. A pessoa está agindo por condição. Valores que essa pessoa teve da infância e foram construídos pelos seus pais, pelo ambiente, pela convivência, vai construir o seu comportamento de livre-arbítrio, né? Algumas pessoas querem se divertir, outras pessoas só querem ter relação sexual, outras pessoas só querem beber. Quem só quer ter relação sexual provavelmente são pessoas mais fracas mentalmente que recorrem ao sexo o tempo inteiro. Pessoas que só querem beber, querem desligar a sua ansiedade. Pessoas que só querem se divertir são pessoas que são muito obsessivas e querem ter alguma outra regra para conseguir esquecer a sua obsessão, igual o profetinho. E aí é a questão, só pessoas idiotas com QI extremamente mínimo, né, vai falar que pode fazer o que quer, porque até a condição de dizer o que quer é condição, e mesmo uma pessoa é uma pessoa que tem uma experiência infinita da vida, tem uma experiência infinita da realidade, tem uma capacidade de compreender, entender tudo e tal. Essa pessoa ela vai estar confinada dentro de valores, porém esses valores vão lhe expor uma liberdade. E eu posso até criar um outro questionamento em outro ponto de vista, ou em um outro ponto focal, sobre o livre-arbítrio, né? Tudo é construído, tudo é criado e nós vivemos embaixo da construção da estrutura existente, estrutura social e a nossa própria estrutura, e nós estamos sempre presos, nos autoprojetando dessa estrutura a outras composições, né? E existe uma questão inevitável. Nós somos uma construção da nossa vontade, mas o que está acontecendo e como fala, o acontecimento dessas duas expressões, né? Tanto que, geralmente, pessoas narcisistas, neurotípicas e tal, essas pessoas elas querem algo obsessivamente e acham que alguém está atrapalhando esse algo dela, e essa pessoa está querendo algo que ela quer e essa pessoa é errada e ele está certo porque ele existe e ele quer, porque quer aquilo e ele vai fazer qualquer coisa para ter. E uma pessoa ela quer algo para se usufruir ou ela quer algo para fazer bem para os outros, essa pessoa não vai se importar, né? Então, novamente, aqui afirmando, os seres humanos são animais de vontade, não racionais, que simplesmente querem impor a sua vontade e vão usar atitudes, palavras para intimidar os outros animais, para os outros animais aceitar ou não. E a convivência social da espécie humana não é uma convivência racional. Os seres humanos são um bando de animal, né, irracional,
que querem dominar o território pela sua vontade, né? A espécie humana é uma das espécies mais primitivas e nojentas que existem nesse planeta, né? Não existe inteligência. Inteligência é simplesmente ter a capacidade de trazer a instrução técnica de algo e lidar com aquilo e se adaptar automaticamente em relação àquilo. Isso é ser racional, isso é ter consciência. Mas o que acontece? Eu venho trazer uma par de códigos aqui no meu vídeo, os caras ficam falando, esquizofrenia, 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 ou pior, fica, eu vou num site gay e vou falar que eu sou profeta. Ou eu sou mulher, eu vou entrar no site lá e passar o telefone do profeta. Né? É um bando de doente mental, né? A espécie humana é um lixo, né? E ainda os seres humanos dizem que são inteligentes, que são racionais, que estamos na modernidade, que estamos nisso, naquilo. Mas eu faço uma pergunta: qual é a diferença de um homem da caverna para um brasileiro, para um norte-americano, para uma outra pessoa, né? A pessoa ela tem algo, um homem da caverna tem algo. A pessoa ela faz alguma coisa, o homem da caverna também fazia alguma coisa, né? O que eu quero dizer aqui, vamos fechar esse pensamento aqui. O ser humano em si, né? Ele, como fala, ele tem as mesmas condições de vidas de várias gerações passadas, né? E essas condições criam o seu comportamento, o seu intelecto e a sua posição dentro da estrutura social, e essa pessoa vai tomar atitudes nada diferente em Roma, na Grécia, na Pérsia, como fala, nas grandes cidades otomanas, né, os povos arábicos antigos, né? Então, não venha falar que a gente está na modernidade, que a gente está em 2023 e tal, porque nem tempo existe, né? Tempo é a relação da posição do Sol e a Terra, né? E a gente, como fala, nossa carga genética não consegue se replicar exatamente, né? Agora vamos mudar aqui o assunto aqui, eu deixei bem claro o que é a demência mental de falar sobre livre-arbítrio, né? Por que um demente fala, eu tenho livre-arbítrio, eu sou demente mental? Tá. Agora vamos para a segunda questão aqui. O que é ponto bifocal, ponto focal, né? Todo ser humano, né, ele tem a sua realidade e ele tem o meio para lidar com essa realidade. Então fica o ponto focal, né? O ponto focal está organizando para tentar agir em relação a uma coisa. E a pessoa pega experiência sobre isso, né? Essa experiência para resolver a sua realidade e os seus problemas. E isso cria o ponto de vista de cada ser humano. Porém, a partir do momento que eu pego esse ponto de vista e tento aplicar em massa, eu tento aplicar em outro indivíduo, eu tento aplicar em grupo, provavelmente não vai dar certo, né? Então, a gente tem que criar um ponto focal de grupo, aonde que esse grupo vai liderar segundo as questões estabelecidas em relação a esse grupo. É um bando de burro, é um bando de gente que gosta de jogar, pessoa que gosta disso, que gosta daquilo, tal, né? Porém, vamos pegar a premissa aqui. Esse indivíduo, ele faz uma pesquisa em um laboratório e ele tenta aplicar isso na realidade. Vai estar sempre errado. No laboratório, você está isolado ali e você está tentando experienciar o evento lá do tubo de ensaio, né? Mas na realidade o resultado está completamente diferente. Isso, né, é exatamente que indivíduos burrificados que acreditam que tem raciocínio, que tem capacidade mental, que é isso, que é aquilo, vão lá e utilizam essa experiência de vidro, utilizam essa experiência focal para aplicar na política, para aplicar nas leis, para aplicar
na sociedade, para aplicar no YouTube. Existe um monte de indivíduos burrificados que têm a visão focal, e essa visão focal é uma experiência de como essa pessoa vai lidar na sua realidade e quer aplicar isso em massa. Isso é uma experiência que não condiz com a realidade, e não condiz com os fatores da realidade, e não condiz com... como fala? E não condiz com a... não condiz com a realidade, não condiz com a massa, não condiz com a geral, e a sua experiência de vida, ela não é real, ela é uma experiência fragmentada por uma questão que você está vivendo. Pegar essa experiência, eu sou youtuber, eu vou lacrar, eu sou político, eu vou lacrar, eu sou rico, eu vou lacrar, eu sou juiz, eu sou o senhor da verdade, eu vou lacrar. Essa experiência aplicada na realidade só faz que a realidade se distorça cada vez mais, e a distorção é tanta que essa realidade vai começar a destruir a própria realidade estabelecida, e você vai servir cada vez mais essa realidade, fazendo impor às pessoas a seguir essa realidade. Esse conceito que eu disse aqui sobre visão focal é o conceito que os judeus viviam falando sobre idolatria, adorar o caminho largo, adorar a política, adorar o comércio, adorar a religião, né? O profetinha está comendo alguma coisa. O que o profetinha está comendo? Biro? Profetinha? O que você está comendo? Não pode comer coisa. Eu já te dei cordeiro para você agora de manhã, bicho. E eu vou comprar para papai gente daqui a pouco. Só deixa eu terminar de falar loucura na internet, que eu compro coisa para nós. Eu compro. Não, eu vou comprar, calma. Eu não vou agora, você sabe que eu sou velho. Você conhece? Eu falo assim, demora meia hora para fazer as coisas. Aí voltando à questão aqui, as malditas pessoas, elas têm a infeliz experiência de ficar vendo a marca da calcinha na bunda e começa a criar dentro da sua consciência que a marca da calcinha da bunda é o parâmetro de julgamento em relação à aparência, à postura, isso, aquilo, de tudo, né? E aí essa pessoa vai aplicar na realidade, vai dar um erro, ela vai querer aplicar a marca da calcinha perante a humanidade. Isso acaba gerando todas as injustiças do mundo. Ou o idiota acredita que bater carrinho de bombeiro na parede vai fazer com que ele saia voando igual o Superman, e aí ele acha que ele é o Superman, aí ele começa a latir para o outro cara, aí o outro cara vai lá e pega uma arma lá e tal, e aí ele vai começar a criar a esquizofrenia da anti-arma. Então, o ser humano em si, ele aprende regras em circuito fechado, e acredita que essa regra é uma verdade absoluta da mente social coletiva, e esse indivíduo acredita que essa verdade condiz com a realidade de todas as pessoas, e aí as pessoas não têm entendimento da própria realidade, todo mundo cria um consenso, esse consenso não condiz com a verdade de todos, e isso só gera um desequilíbrio social, financeiro, intelectual, perante tudo, né? Então, o que acontece? Essa expressão, né, ela é causada pelo ponto focal do indivíduo, né, e a realidade da sua volta desse ponto focal, e o indivíduo tenta impor esse ponto focal na realidade, mas a realidade é muito maior do que esse ponto focal, né? Então isso acaba gerando distorções estruturais e sociais, e quem rege essas distorções, em primeiro lugar, são os políticos, em segundo lugar, são os ricos e poderosos, em terceiro lugar, são os influentes, né? Pior ainda, os criadores de conteúdo. A grande maioria dos criadores de conteúdo são cagadores de regra, principalmente os esquerdistas e os direitistas. São todos loucos, alucinados, que se você chegar numa pergunta e perguntar qual é o princípio que você segue, qual que é a consequência, qual que é o argumento, isso se aplica na realidade? Não, o cara só está repetindo um monte de coisa que foi doutrinado, um monte de ideologia, e nem entende para que servem essas ideologias, nem a causa, e nem a perspectividade. Mas isso é uma coisa natural da espécie humana. O ser humano ele sempre enxerga o seu pensamento em ponto focal e tenta aplicar
um ponto focal na realidade que vai sempre dar erro, né? A experiência da realidade é muito melhor do que ponto focal, porque o número, algoritmo, que você criar um comportamento para lidar com tudo é muito maior do que a experiência de ponto focal, né? Eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Eu utilizei teoria, eu utilizei expressão chula, fui extremamente agressivo, porém eu vim explicar aqui uma questão extremamente importante. Falou aí para vocês.